Esses 10 anos serviram, sobretudo, França, para uma profunda reflexão. Um período de muito sofrimento, como todos bem podem imaginar, que serviram para o meu amadurecimento, para que eu pudesse avaliar melhor tudo o que se passou. Erros foram cometidos, sem dúvida. 10 anos após o impeachment, Collor quer voltar para usar Alagoas novamente em suas aventuras. É hora de decisão. Mergulhar Alagoas de novo no atraso e na corrupção? Ou enterrar de vez um dos políticos mais corruptos que o Brasil já conheceu? Fernando Collor nasceu e foi criado no Rio de Janeiro. Na juventude, morou em Brasília, onde fazia parte de gangues de baderna. Seu irmão Pedro Collor conta que ele era violento. Uma vez, arrebentou uma boate a golpes de karatê. Outra vez, quebrou um andar inteiro do Hotel Heron. Também costumava bater em mulheres, até mesmo em público. Já nessa época, Collor usava drogas pesadas, cocaína e LSD. Seu apelido era Fernandinho do Pó. Somente aos 22 anos, mudou-se para Maceió. Foi pelas mãos do pai, ex-governador de Alagoas e ex-senador da ditadura militar, Arnon de Melo, que Collor foi nomeado prefeito de Maceió. Como passava mais tempo viajando do que na prefeitura, ganhou o apelido de Prefeito Mosca. Estourou os cofres públicos, se autopromovendo. No último dia de mandato, antes de deixar a prefeitura para concorrer à Câmara Federal, nomeou quase 5.000 pessoas sem concurso. Eram seus afiliados políticos e cabos eleitorais. Com essa manobra, acabou com a Fundação Educacional de Maceió. Mas se elegeu. Na Câmara Federal, não passou de um deputado incompetente, mas esperto. A vida de luxo que levava não condizia com o salário de deputado. Ganhou um novo apelido: Príncipe da Corrupção. Em 86, financiado por uma campanha caríssima para o governo de Alagoas, Collor prometeu colocar na cadeia todos os marajás e moralizar o serviço público. Ameaçou tomar as terras dos usineiros que deviam uma fortuna ao Banco do Estado, o Produban, para fazer reforma agrária. Mas Collor já assumiu o cargo pensando na presidência da República. Governou permanentemente em campanha. Esqueceu as dívidas dos usineiros com o Produban. O banco não aguentou o calote e quebrou. Essa foi uma das questões que foram colocadas em campanha, de que, assumindo o governo do Estado, os usineiros pagariam a dívida que tinha para com o Banco do Estado de Alagoas. No entanto, isso não aconteceu. O que se viu foi o acordo firmado pelo governo Fernando Collor com os usineiros, tão danoso à economia do Estado que o próprio vice-governador, ao assumir em lugar do senhor Fernando Collor, tentou acabar, desmanchar na justiça esse acordo que havia sido feito. Foi o acordo com os usineiros que garantiu a Collor a caixinha de 12 milhões de dólares para iniciar a campanha. Pelo acordo, os usineiros deixaram de pagar impostos e passaram a receber, durante 10 anos, a devolução de uma montanha de dinheiro. O promotor Luciano Chagas tentou impedir a operação. Diante dos comentários de que Sua Excelência o ex-governador iria receber comissões para a sua campanha dentro do acordo com os usineiros, onerando o Estado, hoje, em cerca de 80 milhões de cruzados, é que nós fizemos a denúncia ao juiz no sentido de não ser homologada a transação que estava sendo efetuada entre os usineiros e o governo do Estado, à época representado por Sua Excelência o senhor governador Fernando Collor. As usinas de cana-de-açúcar eram responsáveis por 60% da arrecadação de impostos. Com o acordo, essa arrecadação caiu para 3% até chegar a zero. O Estado faliu. O prejuízo para Alagoas chega hoje a R$1 bilhão. A educação e a saúde foram destroçadas. Com os cofres públicos vazios, Collor atrasou os salários dos funcionários por mais de 3 meses. Eles eram humilhados nas enormes filas nas portas dos bancos,
para receber salários de miséria. E então, por que essa situação? Essa situação porque não tem dinheiro para pagar o povo e ele está levando dinheiro para fazer a campanha política lá fora. Ele está fazendo a campanha às custas da gente. A situação chegou a um ponto tão crítico que um servidor público morreu de fome em pleno trabalho. Os alagoanos, revoltados com o governador, que se dedicava à campanha presidencial e mal aparecia no palácio, foram às ruas cobrar as promessas feitas por Collor. A resposta foi brutal. Collor jogou a polícia contra os trabalhadores. Quem não rezava na cartilha do senhor Fernando Collor de Mello era perseguido sistematicamente, afastado do trabalho, colocado em disponibilidade, simplesmente porque o governador não concordava com as posições daqueles profissionais que procuravam exercer a comunicação com liberdade, com autonomia, com independência. Collor não cobrou as dívidas dos usineiros, nem fez nenhuma reforma agrária nas propriedades deles. Ele prometeu. Há muitos anos que ele promete isso. Antes dele ser candidato, ele já falava que quando se candidatasse e que se ganhasse para governador, a prioridade dele era essa, de favorecer a reforma agrária no estado. Mas só que isso não aconteceu, não. E que aqui ainda ninguém recebeu nada dele. Depois a gente mudou aqui, agora estamos nessa fazenda, chega a polícia lá de 3 regiões, faixa dos 50 policiais. Falaram pra gente que tinha ido lá reivindicar, procurando armas, que a gente eram grupos de bandido. Onde a gente conhece, sabe muito bem onde é que tem vários grupos de bandido por aí, eles nunca vão lá procurar. Eles lá com a gente, o que as armas que encontraram lá, tomaram a foice da gente trabalhar, que é um instrumento de trabalho que a gente tem. Tomaram machado, tesoura das mulheres, que as mulheres usam para costurar algumas coisas, alguma roupa das crianças. Até as tesouras. As mulheres foram reclamando e falaram que se elas reclamassem muito, cortaria a língua das mulheres. A polícia chegou com a ignoração, todo mundo caiu derrubando de cangaço. Só aqueles que davam uma palavra, aí, e com o custo das pingadas nos pinhais, teve cidadão aqui que saiu relado. O desgoverno de Collor também custou muito caro a educação em Alagoas. Mais de 140 mil crianças ficaram sem vagas no ensino público. Collor não reformou nem construiu uma escola sequer. Ao contrário, fechou 8 só em Maceió. Além disso, devolveu ao Ministério da Educação 62% dos recursos por falta de planejamento e aplicação. A sua escola? Tá em pedaço, é pinga, e que levam para outra sala. A marca negativa que Fernando Collor de Mello deixou no governo do estado de Alagoas não pode ser esquecida pelo povo alagoano, que ficou vendo seus filhos sem condições de acesso à escola, que se vê uma rede física praticamente sucateada, desabando, sem condições de funcionamento, sem material didático, tendo os trabalhadores da educação que se cotizar entre a comunidade num esforço sobre-humano pela consciência do seu compromisso com essa sociedade. Não dá para esquecer também a política salarial. Ele deixa o estado de Alagoas com 90% dos trabalhadores da educação da rede municipal com salários muito abaixo do salário mínimo. Na saúde, o governo Collor virou uma verdadeira calamidade pública. As verbas destinadas pelo governo federal foram desviadas para fins desconhecidos, segundo uma auditoria do Ministério da Previdência Social. O dinheiro se destinava à reforma e construção de hospitais e postos de saúde, à compra de equipamentos e de medicamentos. Nada disso aconteceu. Os hospitais ficaram abandonados, sem leitos, sem medicamentos e aparelhagem para um mínimo atendimento. No Hospital de Emergência de Maceió, nem o setor de esterilização escapou. O material entra pelo mesmo lugar de saída. É uma contaminação, ele entra contaminado e sai contaminado, porque ele está entrando pela mesma porta de saída. Bom, é difícil de funcionar, mas é o que está acontecendo. Quer dizer, nós, para poder respirar aqui dentro, nós temos que estar com as janelas abertas. O ar-condicionado quebrado, nós temos que usar das janelas abertas, que deveria estar hermeticamente fechada, porque esse aqui é um local de alta esterilização. Eu acho que pior do que isso não pode ser, né? A gente enfrenta a situação pela falta de material, pela falta de respiradores, né? De
vidro, a coisa mínima que pode ter no hospital, a gente não tem. Tem 3 vidros para todos os pacientes em coma grave, passando infecção de um para o outro, porque não há condições. Foi o maior desastre em toda a história da saúde pública alagoana. Não só pelos reflexos na qualidade do serviço prestado à população alagoana se tratando de serviço de saúde, mas também e sobretudo pelas graves distorções e escândalos aberrantes nesse setor. Existe a compra, por exemplo, de mais de 2 carretas de solução glicerinada, constituindo mais de 100 mil frascos de solução glicerinada, o que muito pouco usada no nosso meio hospitalar, no meio médico, isso só em casos excepcionais, e isso daria para um consumo de 8 a 10 anos. Enfim, são inúmeras as irregularidades, além de outras obras no interior do Estado, um total de 13 obras do SUDES e uma com verba do Ministério da Previdência e outra do Ministério da Saúde, no caso do